A paz do Eterno seja convosco, dando continuidade às bem-aventuranças. Mateus, o capítulo 5, o verso 4, que nos diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ditoso, felizes, abençoados que choram, porque serão consolados. No vídeo anterior aprendemos sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o reino dos céus. E aprendemos que o pobre de espírito é aquele que depende de Deus. E bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Porque todos aqueles que dependem de Deus, eles serão consolados em meio às dores da vida, em meio às tristezas da vida, mas vem um consolo da parte do Senhor. Aqui em Romanos, o capítulo 12, o verso 15, diz que chorai com os que choram. O Salmo 30, verso 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você pode estar passando por momentos difíceis, de dor, de lágrimas, mas vem o consolo da parte do Senhor. Chorai com os que choram. Pela decadência e sofrimento da humanidade, chorar com os que choram. Uma decadência e sofrimento da humanidade sem Cristo, pela pecaminosidade e ausência de Deus. Muitos choram por alguma decepção, frustração, uma profunda tristeza. Mas a Bíblia, ela nos diz que temos um consolo, e esse consolo vem da parte do Senhor. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nesse dia o Senhor quer consolar a sua vida. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Porque o nosso Cristo veio na terra como humano, ele também chorou. Quando ia chegando em Jerusalém, da cidade ter desprezado o tempo da visitação. Jerusalém, o Senhor chora sobre ela, Jerusalém o desprezara, não recebera ele como o seu Salvador, o seu Messias. E o Senhor chorou porque todo aquele que despreza a Deus certamente vai ter uma vida de sofrimento. Todo homem, a mulher, a humanidade, quando se afasta de Deus, tem uma vida de sofrimento, uma ausência de Deus, uma vida de decadência e sofrimento. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Vivendo na dependência de Deus, há um consolo da parte do Senhor. Vivendo na dependência de Deus, vem aquela tristeza profunda daqueles que tiveram um novo nascimento, mas é uma tristeza de arrependimento e pela pecaminosidade da humanidade. O nosso Cristo morreu na cruz por nós, para nos consolar, para nos dar uma nova vida. Aqui diz que o Senhor, que o Salmo 30, que já lemos, que o Senhor consola. Em Lucas, o capítulo 7, tem uma passagem de uma viúva. E o Senhor diz assim, versículo 11, Lucas capítulo 7, versículo 11. E aconteceu pouco depois, e ele ia à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva.
e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e o jovem o levantavam, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Houve ali uma alegria quando Jesus chega, houve o consolo do Senhor para aquela viúva que perdera o seu único filho. O seu filho foi ressuscitado pelo nosso Mestre, porque Jesus veio dar vida e vida com abundância, é o mesmo ante hoje eternamente. Ele continua a operar milagres e ele deu vida àquele jovem. Não chores. A palavra do Senhor para você é: não chores. O Senhor tem vida, o Senhor tem alegria, o Senhor tem consolo para a sua vida. Em Apocalipse, o capítulo 21, o versículo 4 diz: E Deus lhe parará toda lágrima de seus olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aqui fala sobre novos céus e nova terra. Quando nós estivermos com Cristo nos céus, não haverá mais choro nem pranto, e não haverá mais dor. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Receba o consolo do Senhor.